afastado. Passar os dois. Mentira. Falando de hoje, então, a gente começa a falar de Guerra Fria, pegando também alguns conflitos. E combina, né, que uma manhã fria, gostosinha, fala sobre Guerra Fria também. Nada melhor do que estudar coreano se matando no frio. Nossa, que horror. Sem spoiler. Primeiramente, o que foi Guerra Fria? Assim que termina a Segunda Guerra Mundial, assim que termina mesmo, tipo, no ano seguinte, os dois maiores países que foram muito importantes para o conflito em geral da guerra se tornaram muito poderosos. Se tornaram duas grandes potências mundiais. Estados Unidos e União Soviética. Só que assim que termina a guerra, eles começam a ser muito rivais. Rivais extremos. E um começa literalmente a odiar o outro. Essa rivalidade permaneceu por uns 50 anos, aproximadamente 50 anos, e ficou constantemente ameaçando existir uma terceira guerra mundial entre eles. Coisa que nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Ficou, durante 50 anos, o mundo inteiro ficou nessa coisa de, ai meu Deus, vai ter uma guerra, vai ter uma guerra, vai ter uma guerra. Eles vão se matar, vai levar todo mundo junto, vai todo mundo pro mesmo buraco. Só que essa guerra nunca aconteceu. Por isso que é chamada de Guerra Fria. Foi uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética que nunca, jamais teve um embate armado entre eles. Nunca. Não diretamente, pelo menos. Não diretamente, exatamente. Nunca houve combate direto. Nunca houve combate direto. Graças a Deus. Porque os dois tinham armas nucleares e a gente sabe que se houvesse uma guerra, ia rolar um apocalipse na hora, porque ia ser guerra, arma nuclear para lá e para cá e acabou o mundo. Então nunca houve um combate direto entre eles. Só que ainda assim teve bastante treta, digamos assim. Para entender como é que começa, a gente tem que pegar justamente assim que termina a Segunda Guerra. E de início, quando termina a Segunda Guerra Mundial, a Europa está no buraco. Ela está arrasada, destruída. Vários países estavam totalmente arrasados. Totalmente arrasados. E o que tinha se definido em alguns acordos? A União Soviética ia ficar mais a encargo do leste europeu, que era uma região que ela já tinha mais interesse há um certo tempo, algumas décadas, e os Estados Unidos tinham mais proximidade com o Ocidente, ou seja, com a França, Portugal, Espanha, Inglaterra, Itália. A União Soviética estava mais voltada para a Iugoslávia na época, Grécia, Turquia, de certa forma. Só que o presidente americano na época, um cara chamado Harry Truman, ele no final da guerra já estava querendo uma briga com Stalin. Foi esse cara que virou para o Stalin e falou, olha, a gente tem uma arma não sei o que das quantas e vamos usar, ficar atento e jogar bomba. Foi ele que ameaçou jogar bomba. Ele, assim que termina a guerra, ele dá um discurso nos Estados Unidos, ele vai a público, dá esse discurso. E esse discurso ficou conhecido como doutrina Truman. O que foi essa doutrina Truman? Foi esse discurso que ele fez dizendo que era preciso defender os países do avanço
soviético. O avanço soviético era uma ameaça internacional, segundo Truman, então era preciso defender os países, era preciso se impor contra esse tal avanço soviético. A doutrina Truman, então, acaba sendo o pontapé dessa rivalidade. Porque, claro, não ficaram felizes e não ficaram parados. Assim começa isso aqui, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética vão começar uma etapa de reconstrução da Europa. Como é que foi isso? Já posso apagar, gente? Tá ficando uma bagunçado isso aqui. Pode. Vontade. Beleza. Então, vamos fazer um pequeno esqueminha aqui para ficar mais fácil. Vou botar aqui. EUA, URSS. Então, os Estados Unidos começam com a doutrina Truman. Beleza. Uma preocupação, então, para impedir esse avanço, era justamente dar condições para que os países que haviam se ferrado muito com a guerra, né, haviam sido destruídos com a guerra, se recuperassem bem. Então, os Estados Unidos já lança, logo em seguida, uma coisa chamada Plano Marshall. O que foi esse Plano Marshall? Esse Plano Marshall, os Estados Unidos chegavam no país, estava destruído, e falava: oi, você quer um empréstimo? Tem aqui dinheiro para você. Tô rico, tô podendo. Só que, para esse país destruído na sarjeta aceitar esse empréstimo, havia uma série de exigências que os Estados Unidos faziam. Com essas exigências, garantia que esse país se tornasse, continuasse aliado dos estadunidenses. Então, foram empréstimos com exigência. Além, claro, de juros altos. Mesmo assim, a Europa Ocidental aceitou. A Inglaterra adorou esse empréstimo, a Itália usou, a França pra caramba, Bélgica, Luxemburgo, etc. Então, esse plano Marshall foi importante para a reconstrução da Europa. Isso permitiu que aqueles países voltassem a ser, não poder de antigamente, mas voltassem a ser estáveis para ricos em pouco tempo, e aumentou o poder americano. Enquanto isso, também aumenta a influência americana. Influência do euro. Por exemplo, restaurantes de fast food, como o McDonald's, que estavam surgindo nos Estados Unidos há pouco tempo, começaram a abrir lojas na Europa, com meio a isso. Filmes de Hollywood foram cada vez mais consumidos na Europa. Então, isso aumenta muito a influência dos Estados Unidos. Isso, então, ficou muito para o Ocidente. A parte dos Estados Unidos tinha influência. Já na parte oriental do leste, mais próximo da União Soviética, eles também não ficaram só observando. De início, meio que paralelo à doutrina Truman, a União Soviética lançou uma política chamada de cone-informe. Nessa cone-informe, todos os países que existiam ali no leste e estavam também com governos socialistas deviam ser, como pode dizer, deviam estar alinhados com Moscou. Moscou, capital da União Soviética, então seria uma espécie de grande chefe desses vários países socialistas. Praticamente países vassalos. Praticamente países vassalos. Bem boa comparação.
Só que só isso aqui não garantia que os países continuassem existindo, que os países também estavam destruídos. Então, paralelo também ao plano Marshall, a União Soviética lança um plano chamado Comecon, que não foi exatamente empréstimo. Não foi exatamente empréstimo. Foi mais uma questão de ajuda financeira mútua. Não foi tão brutal quanto aqui. Mas também foi uma questão de injetar dinheiro para a reconstrução, que também foi importante para os países do leste. Está sempre falando aqui de oeste, leste, oeste, leste, oeste, leste. Ao fim e ao cabo, então, a Europa, dividida ao meio, assim, ficou nessa coisa. Faz isso aqui. Oeste, leste. Oeste, Estados Unidos. Leste, União Soviética. Oeste, capitalismo. Leste, socialismo. Chegou-se a falar até uma expressão muito importante de cortina de ferro. O que foi isso? Isso aqui foi quando o primeiro-ministro britânico deu um discurso nos Estados Unidos e disse que há uma cortina de ferro muito complicada separando a Europa no meio, separando entre oeste e leste. E era uma cortina difícil de ser passada de um lado para o outro. Realmente era muito difícil, não era fácil você ultrapassar essa cortina de ferro. Tá? This steel curtain. Então, até agora, temos doutrina Truman, plano Marshall, Cuneiform, Comecon e a cortina de ferro. Até que alguém se perdeu? Ou todo mundo se perdeu? Tá tranquilo até agora. Eu já tinha ouvido sobre essa linha de ferro aí. Eu já conheço esses negócios aí. Então não é muito difícil. Beleza. Professor, Oi. você pode explicar de novo esse negócio de empréstimo, ciências? Exigências. Os Estados Unidos só emprestava dinheiro se o país que fosse receber aceitasse algumas exigências. Não adotar um governo socialista, não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro. Ele só ajudava se o país aceitasse algumas condições. Entendi. Entendeu? Tipo, eu te empresto dinheiro, mas para isso você não pode, você tem que não sei o que lá. Alguns toparam, outros não. Mas você quer? Tá aqui. Mas quero que você faça isso. Entendeu? Entendi. Beleza. Além disso aqui, esses dois blocos também logo se prepararam para, se rolar treta, vamos ter como brigar. Então, cada um deles acaba montando em cada bloco, vamos chamar assim, de um grande exército. No lado dos Estados Unidos, surgiu a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. O que é isso? Existe até hoje, é um pacto internacional de auxílio e cooperação militar. Isso quer dizer que, se fosse preciso defender algum país membro desse tratado, todo mundo ia ajudar. Todo mundo parte do tratado ia ajudar militarmente falando. Do lado soviético, surgiu a mesma coisa. O Pacto de Varsóvia. Pacto de Varsóvia. Surgiu o Pacto de Varsóvia. Era a mesma coisa. Só que soviético. Só que ligado à União Soviética. Então, aqui, praticamente assim, se um lado fazia alguma coisa, o outro tinha que copiar. Isso. Muito bem. Tipo a China. Tipo isso. A OTAN existe até hoje. Até hoje existe a OTAN.
Hoje está mais ampliada, tem mais países e tudo mais. Até rolou um debate uns anos atrás sobre se ainda mantém ou não mantém o OTAN, para que manter, para que não manter o OTAN. Mas, assim, como os Estados Unidos criou isso aqui, já umas décadas atrás, eles gostam de manter esse pacto. Eles acham importante manter esse pacto até hoje. Oi? O que significa OTAN? Organização. Vamos ter espaço aqui. Organização. Isso aqui em português, tá? Do Tratado do Atlântico Norte. Isso aqui em português. Em inglês é o contrário. NATO. National Atlantic Treaty Organization. É isso. Entendi. Entendeu? Beleza. Então, ficou nessa coisa lá e cá, lá e cá. Fazia. Nossa, abriu um som aqui, meu Deus. Dois países, especificamente, é interessante a gente ver essa coisa da reconstrução e da disputa entre eles. Tá? Alguém tem uma pergunta? Posso apagar? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Só uma pergunta. Em inglês a OTAN fica NATO, não é? Isso. Ah, tá. Só pra saber. North Atlantic Treaty Organization. Eu acho que é isso. Beleza, vai, professor. Tranquilo. Explica o que, Rafael? Qual parte? Eu acho que ela tá falando do OTAN e Pacto de Varsóvia. Acho que é Os isso. pactos de Varsóvia eram, na verdade, são pactos militares, de ajuda militar. Se algum país socialista fosse invadido, tivesse algum problema em relação com algum país capitalista, pelo Pacto de Varsóvia, todos os socialistas iam ajudar, inclusive a União Soviética. Mesma coisa com os Estados Unidos. Se a França, exemplo, a França foi invadida pela União Soviética. Ah, meu Deus, que horror. Todos os países membros da OTAN mandariam soldados para ajudar a França. Estados Unidos o quê? Capitalista? Até hoje. Sempre Não, foi. mas naquela época também, né? Então vai forte, meu Deus. Sim. Capitalismo e socialismo. Entendeu, Rafael? Então eram pactos militares, pactos de ajuda e cooperação militar. Pegou? Beleza. Seguindo então. Como eu falei, dois países se tornaram muito marcados por isso. O primeiro deles é a Alemanha. Eu já falei, cheguei a falar na última aula. A Alemanha ficou muito marcada por essa separação entre um lado de influência americana, e outro lado de influência soviética. Então a Alemanha, que eu não vou desenhar o mapa, vamos ficar a Alemanha esse ciclo. No meio dela, também teve isso. A parte do oeste ficou a encargo. Originalmente ia ter ajuda britânica e francesa, mas na prática ficou mais americana. E na parte do leste ficou sendo mais soviética. E os dois países ajudaram a reconstruir a Alemanha. Desde então a Alemanha está boazinha no mundo, tá? Na Alemanha nunca mais deu problema. Graças a Deus. E Berlim, especificamente, fica mais ou menos por aqui, teve também essa divisão. Berlim, aqui, americanos, aqui, soviéticos. E cada qual tomando conta de uma parte. Com o passar do tempo, cada uma dessas regiões ficou sendo diferente uma da outra. Claro, né?
União Soviética acabou fazendo com que o leste, a Alemanha Oriental, fosse socialista. E os Estados Unidos fez com que a Alemanha Ocidental fosse capitalista. Isso quer dizer que durante cerca de 50 anos... Ficou 2 sistemas econômicos? Não, eram 2 Alemanhas Não, diferentes. na época eram 2 Alemanhas. Sério? Foram 2 Alemanhas durante 50 anos. Mentira. Eram países diferentes. Léo, Não, uma a grande Alemanha surpresa, a 1 e a Coreia Alemanha tá assim 2. até hoje. Pois, Coreia eu vou falar daqui a pouquinho. Ocidental e Oriental. Durante 50 anos, até 1989, foram 2 países diferentes. De 40 e alguma coisa, não lembro agora, a 89. E eles falavam assim, a Alemanha 1 é a dos Estados Unidos, a Alemanha 2 é... Não, ocidental e oriental mesmo, não era nem 1 e 2. O engraçado é que Berlim, que fica no Oriente, estava assim. Então tinha uma ponte aérea muito tensa para Berlim. Era muito tensa mesmo. Então, para diferenciar cada uma, tinha essa parte do ocidental e oriental. Exatamente. Exatamente. Ué, mas os Estados Unidos fez isso também dentro de Berlim, que era no Oriental. Uhum. Porque Berlim é capital. Ah, Entendeu? Então havia uma rota, na verdade, para chegar até Berlim Ocidental. Porque você entrava no território oriental. Isso foi tenso, tá? Não foi bonito, não. Depois de um tempo, isso aqui é logo assim que termina a Segunda Guerra, 40 e alguma coisa. Nos anos 60, e piorou. Não lembro agora exatamente qual ano, mas deu uma piorada. Por quê? Construíram efetivamente, assim, de verdade, cortaram Berlim no meio. Construíram um muro de Berlim. Esse muro, literalmente, cortou Berlim no meio. Assim, literal mesmo. Pegando as notícias da época, os documentários, foi uma coisa que fizeram do nada. Os soviéticos, na verdade, fizeram esse muro de Berlim. E, assim, foi do nada mesmo. Do nada, decidiram construir um muro de cabo a rabo, de norte a sul de Berlim. pessoal, você pode falar de novo que minha mãe passou aqui no quarto, só Tudo pra bem. mim. O muro de Berlim, ele literalmente dividiu Berlim no meio. Cortou a cidade no meio. Foi construído repentinamente pelos soviéticos. Eles fizeram construir. Foi muito rápida a construção, porque eles usaram várias construções que já existiam. Parte de prédio, parte de muro. Isso separou mesmo, cortou a Alemanha no meio. Acabou que esse muro de Berlim se tornou muito simbólico de toda a Guerra Fria. Por quê? Não podia cruzar. Você não podia passar de uma parte do muro para outra. Esse muro ficou sendo vigiado com guardas armados durante 40 anos. 30 e pouco, 40 anos. Aí ficou o guarda dos Estados Unidos e de União Soviética. Era mais interesse soviético mesmo. Mas sim, acabou sendo guarda dos dois lados. Isso tornou muito marco disso. Porque a cortina de ferro era uma coisa mais simbólica. Não tinha uma linha ali, efetivamente. Não tinha uma coisa separando. A divisão Alemanha Ocidental e Oriental era uma coisa mais simbólica, de áreas de influência. Não tinha uma coisa separando. Berlim, não. Berlim construiu um muro. Vamos fazer um muro aqui. Então, tipo, divide mesmo o negócio. Coisa de maluco. Pois é. Então, ficou clara a questão da Alemanha? Sim. A Alemanha foi um grande exemplo dessa coisa da Guerra Fria. Agora, um país interessante a gente ver acabou sendo o Japão. O caso do Japão é legal. O Japão, durante a Segunda Guerra, foi inimigo americano. Foi inimigo dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos chegou uma bomba, literalmente. Matou o Japão. Só que o que ele fez logo em seguida?
que acontece? O Japão, se vocês pegarem o mapa, ele está do lado da Rússia. Está ali, ó, beijando a Rússia já. Então, o Japão se tornou área estratégica dos Estados Unidos, porque está ali do lado da Rússia. Ali na Ásia, qualquer coisa é um bom aliado. Então, o que os Estados Unidos faz com o Japão? Ele vai Tá com uma bomba e vira brother. ocupar militarmente Os Estados Unidos é muito safado, né? e vai Padrão. investir na reconstrução. Ele vai injetar dinheiro no Japão, para o Japão se reconstruir. Os Estados Unidos ficam no Japão ocupando militarmente até 1952. E assim, essa presença lá fez com que o Japão se tornasse um país aliado aos Estados Unidos, claro, e fez com que o Japão pudesse se reconstruir muito rápido. O Japão realmente, de um país que tomou 2 bombas atômicas, ele se ergueu muito rápido. Né? Em poucas décadas, o Japão estava se tornando um país rico, investindo em tecnologia, etc, etc. Claro que teve umas coisas lá do Japão mesmo que ajudou, mas assim, a ocupação americana foi muito importante para isso. Tem até um anime muito legal que fala dessa época dos Estados Unidos no Japão. Depois, que quiser, eu passo o nome. Mas eu gostei muito desse anime. Ah, e detalhe. Com essa ocupação militar no Japão, dos Estados Unidos, o Japão acabou adotando algumas coisas. Primeiro, o Japão se torna, assim como a Inglaterra, uma monarquia parlamentarista. O que isso quer dizer? O Japão até hoje tem um imperador. Existe até hoje uma família imperial japonesa, isso existe. Só que o imperador só está lá de forma simbólica. Só que também tem presidente, não tem? Como... Oi? Também tem presidente, não tem? Primeiro-ministro. É o primeiro-ministro. É igual na Inglaterra. Na Inglaterra tem a rainha, tá viva, tem a família real, mas tem o atual primeiro-ministro, o Boris Johnson. Entendi. Entendeu? Que é o primeiro-ministro do parlamento. O Japão, mesmíssima coisa. Continua tendo o imperador, que eu não lembro o nome. Existe uma família imperial, existe a residência imperial, e eles têm um governo parlamentar com o primeiro-ministro. Entendeu? Entendi. Mas uma coisa muito importante que fizeram com o Japão é que 12 anos depois, aqui, o Japão assinou um tratado com os Estados Unidos que faz o seguinte: o Japão não pode ter exército. O Japão não pode ter marinha. O Japão não pode ter aeronáutica. O que o Japão pode ter? As chamadas forças de autodefesa japonesas. O Japão, até hoje, por causa da ocupação americana, só pode ter força militar, só pode ter soldado, marinheiro, etc., para defesa, para defender o próprio território, para ajudar se der algum problema. Mas não pode ter exército oficialmente. Nós temos uma coisa diferenciada, nós temos exército, marinha e aeronáutica. O Japão tem as forças de autodefesa. E tem um segmento de terra, segmento de ar, segmento de mar. Por que os Estados Unidos fez isso? Porque os Estados Unidos estavam com medo dele, do Japão atacar ele? Ué, neutraliza o bicho. Garantir que vai se tornar um aliado bonzinho. É que nem cachorro, segurando a coleira. Se houver uma nova guerra, um novo conflito, alguma coisa, algum problema, imagina aqui que Japão e China deu alguma treta muito forte.
Por esse tratado, o Japão não pode mandar soldado contra a China. A China pode ficar à vontade, mas o Japão não pode. O Japão pode usar para se defender, mas não pode mandar soldado. Entendeu? Entendi. É coisa de maluco mesmo. Pois é. E até hoje isso existe. Mais uma vez, quem vê anime está acostumado a ver isso aqui. Forças de autodefesa. Nunca é exército japonês. Nunca. Nunca é marinha. É sempre as forças de autodefesa. Beleza? Alemanha e Japão? Uma pergunta? Deu? Tá bom. Uma- Seguindo mais um pouco. É importante a gente ver um pouquinho algumas coisas que passaram a acontecer de forma meio indireta entre eles. Essa coisa de Pacto de Varsóvia, OTAN, etc. Primeiramente, entre os dois, começou a brotar muito a coisa da espionagem. Acabando a lista passando. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética começaram a investir para espionagem secreta um do outro. É aí que surge a famosa CIA, e do lado soviético existiu a KGB. Espiões profissionais para um e para outro. Só que essa existência de agentes de espionagem criou uma verdadeira um pandemônio, eu gosto de chamar assim, um pandemônio, principalmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente teve um período de 4 anos em que o pessoal ficou maluco mesmo, de tentar encontrar espião soviético. Principalmente por uma campanha de um cara chamado John McCarthy. Que daí deu o nome desse período de macartismo. Isso aqui na União Soviética? Estados Unidos. Qual é o nome do cara? Ah, tá. Esse John McCarthy, ele foi um deputado americano. E ele começou a influenciar mesmo, a defender que as pessoas encontrassem espiões soviéticos. Ele fala isso publicamente. Temos que encontrar os espiões soviéticos. Os soviéticos estão entre nós. Na prática, ele chama isso de uma caça às bruxas. Por quê? Se vocês verem esse termo, essa expressão usada muitas vezes e tudo mais. Caça às bruxas, dando uma pincelada histórica, faz referência a séculos atrás, em que se procurava, de qualquer forma, a mão do demônio na humanidade. Acreditava-se que o demônio estava agindo, seduzindo mulheres, e que mulheres estavam se tornando agentes demoníacas, estavam se tornando bruxas. Então, teólogos, padres, pastores, etc., durante 300 anos, mais ou menos, por aí, ficavam nessa, de encontrar praticantes de bruxaria, que poderiam ser qualquer uma, para matar, para julgar, não sei o que, não sei o que lá. E foi uma coisa muito febril, uma coisa insana mesmo. No macartismo, foi a mesma coisa. Só que ao invés de ser uma bruxa, uma coisa demoníaca teve, uma coisa, como é que é o nome disso? Uma coisa de outro mundo, essa caça às bruxas foi contra soviéticos, contra comunistas. Tem que encontrar quem são os comunistas secretos. Na prática, o que aconteceu, então? Muita perseguição de várias pessoas.
Intelectuais, políticos, escritores, professores foram muito perseguidos durante essa época. Assim, muito. Uma coisa surreal. Tanto que depois que o John McCarthy sai do governo, isso diminui. Isso diminui bastante. E se eles encontrassem, tipo, espiões de outro, tipo, os Estados Unidos Assim, encontravam cara, eles. a ideia é que ficaram com tanta vontade de achar que qualquer um poderia ser. É essa a questão. Não sei mais, tipo, eles conseguiram achar algum, A gente nem sabe, na verdade. porque era uma coisa É espionagem. provável que não conseguiram achar, é provável. Mas nessa coisa de tentar achar, qualquer um poderia ser. Se tivesse alguma ideia um pouco diferente do que era considerado o aceitável, se tornava o inimigo. Entendeu? Tipo, poderia ser até o cara da padaria ali, que é o espião. Ih, nossa, perfeito. Espião. Essa é a ideia. O macartismo se tornou muito forte nessa coisa. Depois, no período do macartismo, isso diminui. Isso diminuiu. Mas nunca deixou, quer dizer, enquanto durou a Guerra Fria, continuou essa coisa. Ele pode ser um comunista infiltrado, ele está alinhado com Moscou, ele é da Rússia, que não sei o que, não sei o que lá, então vão prender, vão interrogar, chama o FBI, chama a CIA, e por aí vai. Essa coisa de tentar achar o inimigo, uma coisa até tipo caça às bruxas mesmo, vamos tentar achar o malvadão interno que está aqui agindo contra nós. Isso é muito insano, muito insano. Então não esqueça desse macartismo, que levou a muitas prisões e perseguições. Tá ok até aqui? Tá tudo ok, tá Acredito que tranquilo. sim. Beleza. Beleza, então. Além da espionagem, uma parte muito importante acabou sendo... Depois eu falo disso. A corrida espacial e tecnológica. Os dois começaram a disputar quem era melhor tecnologia, quem tinha mais tecnologia e quem tinha mais capacidade de inovação tecnológica. E qual foi o grande ponto central disso? Ir para o espaço, sair da Terra. Quem vai ser o primeiro a conseguir sair da Terra? Ficaram os soviéticos e estadunidenses disputando isso com muita vontade. Então, isso acaba sendo alguns episódios bem marcantes. E nesse caso aqui, os soviéticos saem na frente. Os soviéticos conseguem, de início, anos 50, lançar um satélite na órbita terrestre. Satélite chamado Sputnik. Que não, por acaso, é o nome da vacina russa. Oh, meu Deus. Então, Eles tinham que colocar essa satélite tão rápido que eu não conseguiram achar um outro nome melhor. o nome é por causa disso. Porque foi um satélite russo lançado em 57, antes dos Estados Unidos. Então, por que a vacina russa tem esse nome? Porque ela lançou a vacina antes dos Estados Unidos. Vem aqui para alfinetar. Alguém falou alguma coisa? Enfim. Rússia lança Sputnik e a Rússia lança também o primeiro ser humano ao espaço. Yuri. A Rússia tá bem pra frente. A Rússia,
Yuri Gagarin. É o primeiro ser humano no espaço. Ele foi para fora da Terra, Da Rússia, isso, né? da Rússia, russo, soviético. Yuri É Gagarin. Gagarin? Gagarin, pois é. Ele não chegou à Lua, não chegou a Marte, coisa não, mas ele ficou no espaço e voltou. Então ele foi o primeiro ser humano no espaço. Os Estados Unidos ficaram se mordendo de inveja, né? Se roendo, matando, tudo. Então, o que eles fazem? Investe muito para tentar também chegar ao espaço. E aí, eles começam com um programa espacial chamado Apollo, que teve várias tentativas, muitas fracassadas, Aí foi aí que foi a Apollo 11. que finalmente no Apollo 11, em 1969, eles fazem com que o Neil Armstrong e mais os 2 calombos chegue à Lua. Então, nessa disputa de Guerra Fria, enquanto os soviéticos são os primeiros a ir para o espaço, os Estados Unidos ficam assim, também quero, e é o primeiro a chegar na Lua, em 69. Depois, até foram mais 2 ou 3 vezes, agora não me lembro a memória agora, e eles encerram o programa Apollo nos anos 80. Teve mais umas 2, 3 viagens para a Lua, agora eu não lembro agora exatamente quantas. Mas isso aqui, então, foi uma corrida espacial tecnológica. Tipo assim, briguinha mesmo, birrenta, de quem vai ser o primeiro a chegar lá. Posso pagar? Pode. Pode. Tranquilo. Agora, um ponto muito importante. Já estou terminando, gente. Juro pra vocês. Foi a questão... Tecnológica. A tecnologia já foi. Da corrida bélica. Sempre que vocês verem a palavra bélica, pensem em armas. Foi uma corrida para fazer Corrida uma armamentista. Por aí. Por aí. Os 2 países investiram muito dinheiro para ter armas. Muito dinheiro. Ao ponto que deu um belo de um empate. E pior, os 2 tinham armas nucleares. Então eles nunca lutaram entre si. Mas eles faziam questão de falar, olha, eu tenho armas. Se me bater, tu vai levar também. Porque eu também tenho arma, também tô poderoso, não sei o que lá. E ficaram nessa. Os 2 tinham armas nucleares. Então, durante uns 50 anos, um grande medo global era se esses 2 resolverem lutar entre si, e tinha o poder de armas nucleares dos 2 era tanto que o mundo ia acabar. Sim. Ia ser uma coisa horrorosa. Tem até filmes que falam sobre isso, tipo, no mundo que houve um apocalipse nuclear, os 2 se mataram e acabou a humanidade. Isso se tornou um medo muito frequente. Essa corrida bélica, então, gerou um impasse. Eles ficaram se ameaçando, mas sem nunca lutar. Como eu falei mais cedo, não houve luta direta. Não houve conflito direto. Como é que eles lutaram, então? Indiretamente. Se eles não lutam, não vão em conflito direto, eles vão se aproveitar. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética vão se aproveitar de conflitos e guerras que estão ocorrendo em outros países para
se enfrentarem. O que isso quer dizer? Num país X, começa uma guerra lá dentro, uma guerra civil. Lá existem socialistas versus capitalistas. Existe um pessoal querendo fazer revolução socialista, existe pessoal mais nacionalista, etc. Vendo isso, os dois vão para lá. Estados Unidos passa a apoiar lado A, soviéticos passam a apoiar lado B. E ali, numa guerra indireta, acaba acontecendo essa disputa entre americanos e soviéticos. Quantos casos tiveram Eles ajudavam os lados deles, capitalismo, Sim. socialismo. Tivemos muitos casos disso. Muitos casos. Muitos casos mesmo. Vou citar alguns. Tá? Vou citar alguns. Deixa eu parar aqui. Primeiro, da China. A China acabou não tendo diretamente uma guerra em que os dois se envolveram assim, para ajudar. O que rolou na China? Em 49, você tem a Revolução Chinesa. O líder socialista Mao Tse-tung instaura, ele faz uma revolução lá, mas toma o poder, e desde então a China, desde então mesmo, a China é um país socialista. Os inimigos do Mao Tse-tung, os inimigos que foram expulsos, eles fogem para a ilha de Taiwan, e lá, em Taiwan, eles fundam... Oi? Os caras estão lá até hoje. Isso. Os caras estão lá até hoje. Exatamente. Esse povo foge para Taiwan, auxiliados pelos americanos, fundam lá um outro governo. Mas a China, então... Oi? A Sofia falou que o Antônio tá na escrita. Desde 49, então, a China se torna a República Popular da China. E a China se torna... Que porra é essa? Foi, professor? Um passarinho pitando aí, cara. Pelo amor de Deus. Gente, o professor levou um susto. Que bagulho foi esse? Nossa, Deus do céu. Passarinho pitando, meu Deus do céu. Que porra tá essa? Que tempo que eu tava falando? Então, com isso aqui, a China se torna uma dor de cabeça para os Estados Unidos e um aliado importante para os soviéticos. A China, para quem não sabe, é vizinha da Rússia. Desde sempre, até hoje. É vizinha de fronteira lá na Ásia. Bom, mas também quem que não é vizinho da Rússia, né? Bom ponto. Você tem razão. Bom ponto. Bom ponto. Então, o que acontece? A China, sempre só socialista, ela se aproxima da Rússia. Rola essa aproximação. Se torna um aliado muito importante. A morte do Stalin faz com que se separem um pouco. O Stalin morre em 53. Então, a morte do Stalin faz com que a China se separe. Mas, ainda assim, a China é socialista até hoje. Ela é um dos poucos países ainda socialistas no mundo. A China é tipo a foto do João. Isso. Exatamente. Exatamente mesmo. Então, a China, ainda socialista, ela tenta algumas coisas. Por exemplo, em 58, eu acho que 58, eles tentam um plano econômico chamado Grande Salto para o Futuro. Em que eles tentam fazer crescer a economia chinesa. Ele, a própria China falando isso. Não dá muito certo, assim. Consegue investir na agricultura, mas não dá muito certo. Mas a China fica mais tensa a partir de 66. Por quê? Esse carinha, o Mao Tse-tung, ele estava afastado do governo.
outros dirigentes estavam no país. O país estava sendo governado por outras pessoas. O que o Mao fez? Ele começou a reivindicar apoio da população, dizendo que os atuais líderes da China tinham se afastado dos ideais da Revolução. E o Mao é atendido. A população chinesa apoia o Mao, principalmente a juventude. A juventude passa a formar a Guarda Vermelha. Ou seja, um grande grupo militar de apoio ao Mao Tse-tung. Com a Guarda Vermelha, o Mao acaba fazendo a chamada revolução, uma segunda revolução, cultural da China. Ele volta ao poder, o Mao volta ao poder, e ele fica, como posso dizer, mais violento. O Mao, com essa Guarda Vermelha, nos anos seguintes, eles aumentam a violência interna na China, perseguições a possíveis espiões americanos, a possíveis espiões capitalistas, a pessoas que não estavam de acordo com o governo. Então começa a ter perseguição, assassinato, prisão, um monte de coisa bacana. Só o padrão da China. Qual o padrão da China? Pois é. Então a China é um exemplo um pouco marcante disso tudo. Posso pagar? Pode. Não, pera aí. Não pode não, não pode não. Pode não. Pode não. É porque eu tava copiando. Não, tranquilo. Tira print, gente. Vai lá, tira print. Estamos. Vai, professor. Oi? Beleza. Paguei da China. Agora, dois casos menos complicados, quer dizer, para a compreensão, mas são mais marcantes. Primeiro, Coreia. A Coreia estava começando a dar problema logo depois da Segunda Guerra Mundial. Originalmente só existia uma Coreia. Tá? A Coreia era uma coisa só. E a Coreia se dividiu por briga interna. Coreia do Sul, Coreia do Norte. Então, a Coreia é um país muito pequeno. Por brigas internas, disputas internas, com o passar do tempo, ela se dividiu. O Norte acabou criando um governo socialista e o Sul, um governo chamado de nacionalista, um governo mais tradicional. E, um belo dia, o Norte invade o Sul. Óbvio, o Norte invadiu o Sul. Isso criou uma guerra que começa nos anos 50, na verdade começa em 1950, e quando o Norte invade o Sul, os bonitos aqui passam a se envolver. Então, obrigado, Carlos do Vizinho. União Soviética ajuda o Norte e Estados Unidos passa a ajudar o Sul. Ajudar como? Manda soldado, manda arma, manda suprimento, etc, etc. A Guerra da Coreia alguém sabe quando ela termina? Alguém quer chutar? Eu acho que foi 53, Quando mas eu ela não tenho termina. certeza. Quando ela termina, Termina, eu acho que era isso, mas eu não posso afirmar nada. ela não termina. É mesmo. A Guerra da Coreia não termina. Foi armistício. Em 53, as Coreias do Norte e do Sul assinam um tratado de cessar-fogo. Tratado de armistício. Ou seja, não significa que acabou. Quer dizer que ainda estamos em guerra, só não vamos nos bater. A Guerra da Coreia, oficialmente, existe até hoje. Cara, que é tudo já pra eles se batem. Pois é.
Existe até hoje. Oficialmente, até hoje, Coreia do Norte e Coreia do Sul ainda estão em guerra. Pode ser que amanhã voltem a se matar. É possível, porque a guerra ainda está em pé. Nunca houve tratado de paz, tratado de fim de guerra, nunca. Só tratado de armistício. Então, quando é que termina a Guerra da Coreia? Não termina. Ela dá uma pausa em 53. Ela pode vir a voltar. Amanhã, daqui a 50 anos, é possível. Então, essa é uma boa pegadinha. Quando termina a Guerra da Coreia? Não termina. Dá uma pausa em 53. O último caso, que é muito bacana, é o Vietnã. Famoso, né? Famoso Vietnã. O Vietnã, que era a antiga Indochina, ele tinha se tornado colônia francesa. Passou por toda uma disputa, um contexto para conseguir independência da França. Beleza, conseguiu. Quando consegue, dá treta. Treta interna. Começa a haver também uma divisão igual aqui. Você vai ter um Vietnã, uma parte mais ao norte, socialista. Vamos assim aqui. Copiar, colar. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. O norte, o socialista. E o sul, capitalista. Ô, professor, eu tenho quase certeza que o vizinho tá tentando invadir minha casa. E o que é? Tenho quase certeza que o vizinho tá tentando invadir minha casa. O quê? Tenho Coisa quase... boa de se falar, Léo. Todo mundo liga. Cara, do nada, eu sei que foi, cara. Você tá bem? Não, Ignora, professor, só ignora. o cara que lá tá falando uns bagulho meio estranho que tá querendo invadir. Mata ele, sei lá. Chama a polícia, Léo, por favor. Vai pra cozinha, pega a faca, espera ele dormir, ó, pescocinho. Por aí. Por aí, meu Deus. Caralho. É do Tá nada. vendo? É por isso que eu não gosto de andar com a Lani. Mas ela é prática. Caraca, mas na hora. Bom, essa é verdade. Ela é prática. Mas, enfim, voltando aqui. Léo, fique bem, por favor. Começa da treta interna na Coreia, no Vietnã, em 54. Começa uma guerra civil entre os dois. Os dois começam a se bater. E, mesma coisa. Mal começa a guerra, os dois passam a se envolver. Mas isso aqui foi pior. Foi pior. Porque os Estados Unidos tentou fazer com que o Sul ganhasse. Tentou de todas as formas. Mas não deu certo. Não deu certo mesmo. Por quê? O Vietnã tinha muitas florestas e tinha muitos guerreiros do lado socialista habituados a esse terreno de florestas. Os chamados Vietcongs. Esses guerreiros vietnamitas, do lado socialista, eram muito bons em lutar nesse terreno do Vietnã, terreno de florestas. E causavam uma dor de cabeça enorme para os americanos, que iam para lá lutar. E, além disso, esses Vietcongs recebiam apoio da população do Vietnã. A população do Vietnã ajudava esses guerreiros. Então, os soldados americanos que iam para lá passavam muitos maus bocados. Muitos. E os Estados Unidos, depois que entra na guerra, ele fica lá, ó, tentando durante muito tempo. E começou a ficar horrível para os Estados Unidos. Horrível. Por quê? Durante os anos 60, a Guerra do Vietnã se tornou o principal conflito dos Estados Unidos.
Se vocês pegarem qualquer filme, qualquer desenho, qualquer coisa que fala nos anos 60, ou que fala... Rambo 2, por exemplo. O quê? Rambo 2, por exemplo, não. Mas qualquer coisa, tem muita coisa. Eles vão falar da Guerra do Vietnã. Por quê? Era uma coisa que a toda hora recrutavam soldados para mandar. E juntava, e gastava dinheiro com isso e tudo mais. Acabou que estava tão difícil terminar essa guerra e morriam tantos soldados americanos que a população dos Estados Unidos, a opinião pública dos Estados Unidos, ficou contra a guerra. Inúmeros movimentos nos próprios Estados Unidos não queriam mais a guerra. Porque a população estava falando assim, caramba, o meu filho está indo lutar numa guerra lá na Ásia, sem nem onde é isso, para nada. Ele voltou morto para nada. O que a gente tem a ver com esse negócio lá da Ásia? Meu Deus! Então eles começaram a querer o fim da guerra. Assim, O que aconteceu? Eu falo de novo, porque para eles acessarem fogo. Durante os anos 60, a população americana começou a se tornar cada vez mais contrária à guerra. Por quê? Nos anos 60, a Guerra do Vietnã se tornou o principal conflito dos Estados Unidos. Que ele investiu muito em armas, dinheiro e soldados. Sendo que os soldados morriam muito lá. Por causa dos Vietcongs. Então a população americana começou uma campanha, ou campanhas, contra a guerra. Porque eles não viam mais sentido em mandar soldados americanos morrerem na Ásia. Para quê? Não tem nada a ver com a gente. E morrer tanta gente que eles ficaram pé da vida. Então, nos anos 60 começa a ter muitos movimentos de oposição, de crítica à guerra, passeatas, motins, etc. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Isso dura todos os anos 60. Acaba que, em 73, antes de terminar a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos saem da guerra. Eles se retiram. A guerra termina em 76. Em 73, o governo americano finalmente entende. Realmente não está dando mais para a gente ficar aqui. Vamos retirar. Daí que a Guerra do Vietnã é considerado um dos maiores conflitos da segunda metade do século XX e também a única guerra em que os Estados Unidos perdeu até hoje. Pensa só, os caras ganharam de todos os inimigos sinistros e perdendo por uns malucos de chinelo e AK-47. Exatamente. Porque foi uma Mas guerra. pô, também foi meio situação. Foi meio paga essa guerra, porque além dos caras já conhecer o terreno, os americanos não podiam invadir o terreno do Vietnã do Norte, porque podia vir a China, que nem aconteceu na Coreia. Sim, você tem razão. Mas de qualquer forma eles tentavam e não estava dando certo. Bom, independentemente do que eu falei, eles ainda perderam pros malucos de chinelo e chapéuzinho de palha. E saíram desmoralizados. Né? A Guerra da Vietnã é considerada a única guerra que os Estados Unidos perdeu. É legal porque dá pra zoar muito americano nas internet aí. Dá, porque se marcou uma geração muito grande deles. Marcou muito fortemente. Não é difícil você pegar uma série, alguma coisa assim, que fala de um ex-combatente do Vietnã, de alguém que lutou no Vietnã. É tipo o próprio Rambo mesmo. Oi? Tipo o próprio Rambo, ele era ex-combatente nos filmes. Os Simpsons, no início, o diretor Skinner, ele foi um dos combatentes do Vietnã. Nas primeiras temporadas. Tô louco. Quem pega os platos mais antigos dá pra ver, ele fala do Vietnã. Não, porque eu estava no Vietnã, eu fui preso, não sei o quê. Então, assim, os Estados Unidos saem antes do fim da guerra do Vietnã. A guerra termina com o Norte ganhando. O Norte ganha. O Vietnã, depois de 76, se torna socialista, aliado à União Soviética. E os Estados Unidos? Chora, me liga.
Alguma pergunta, gente? Não, tá bem de boa essa matéria. Tá de boa. Matéria já é tranquila porque eu já li bastante livro sobre a Guerra Fria. Tá de boa mesmo? Porque